desde 1934, né? A primeira. Teve outra esse ano, então vamos continuar fazendo. Mas pode ser feito mais isso. Então, isso é uma coisa que estimula as pessoas a sua curiosidade. Formação de professores, fazer com que eles passem aqui. É lógico que a quantidade de professores que tem aqui é muito pequena em relação ao universo de professores do ensino público. Mas é o que a gente consegue fazer. Não? Faz bem feito, ótimo. Você falou, será que a reforma curricular é a panaceia? É realmente a solução para tudo? Não, todos os problemas? Não é isso. Né? Eu acho que realmente a questão do professor, ele é um ponto de referência mesmo. Ele pode tanto estimular um aluno a fazer física. Eu tive uma professora no ensino médio que ela me ensinou muito, talvez ela seja responsável por eu estar aqui. Né? Tem outros que fazem exatamente o contrário, né? Que pegam alguém que poderia fazer alguma coisa e você já espanta ele de vez. Né? Você fala. Então esse é um problema. O professor ele precisa ser, de alguma forma, acompanhado. Eu não acredito muito nessas histórias de cursos de pedagogia para professores, para ver como é que faz uma aula melhor, etc. Eu não sei se é por aí, eu não estou convencido que é isso. Talvez seja ignorância minha, mas eu não consigo ver que isso vá melhorar a performance dele. Mas, de alguma forma, eu acho que isso você acaba resolvendo com o feedback dos próprios alunos, entende? Isso deve ser feito, né? Uma avaliação do professor no final do semestre, como é que, o que ele aprendeu. Isso a gente, no curso de Ciências Moleculares, que eu coordeno atualmente, isso é feito semestralmente. A gente discute os professores e alunos juntos, eles dizem, olha, não estou gostando disso, eu achei que essa parte do curso não foi muito boa, porque aconteceu isso e aquilo, e o professor avança e melhora. Então, acho que é um processo. E não tem uma panaceia, não tem uma fórmula mágica para isso. Né? Com relação a ele, ao rapaz em cima, eu botei boné aqui, mas desculpa, eu não sei se é o nome. As oficinas mesmo faziam parte de uma proposta que a gente chamou de BAC 2011. Se você entrar acho que a própria página do Instituto tem, que é uma possibilidade de um bacharelado para 2011, que obviamente não funcionou. Né? Mas lá havia uma redução do número de créditos e horas-aula mesmo, para poder dar tempo do aluno fazer, no caso, essas três coisas. Né? As oficinas, aqueles que precisam, e quem não precisa, não tem que fazer. A iniciação científica, a partir do segundo ano, e tempo de estudo. Entende? Tem que prever isso aí. Então tem que reduzir essa carga, não tem a menor dúvida. Entende? A aula, tem um seminário do Mazur na internet, muito interessante, sobre como é que ele vê a aula dele, como é que ele evoluiu e modificou a forma de dar aula. Dizendo que você não precisa de muito tempo para dar aula, você tem que pegar pontos essenciais e depois o aluno tem que estudar, não tem muita saída em relação a isso. E com relação à profissão de físico, esse é um problema sério, porque há prós e contras enormes. A SBF acabou comprando a ideia de levar isso à frente, isso chegou até a Câmara dos Deputados, passou por uma comissão, mas não conseguiu ser aprovado. E o que nos foi dito na época é que, mesmo que fosse, há uma resistência muito grande do Executivo em relação a regulamentar novas profissões, porque isso acarreta gastos. Entendeu? Você tem que fazer o Conselho Regional de Física. Então, isso tudo não está sendo visto com bons olhos. Então, mesmo que passasse no Legislativo, o Executivo ia vetar. Então, não tem muita expectativa e esperança em relação a isso. O quadro é esse. Nos próximos 5, 10 anos, não vai mudar muito, eu acho. Agora, eu queria pegar o Xavier. Está aí? O Xavier está lá. Ele falou em relação à licenciatura. Né? E ligou a licenciatura à pesquisa e ensino de física. Eu acho que essa é uma discussão interessante para a gente fazer, porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a licenciatura é um curso do Instituto. Não tem um grupo que é um grupo responsável pela licenciatura. Não pode ser assim. Eu acho que quem é responsável pela licenciatura é o Instituto. Então, eu acho que é importante se definir, quando se fizer essa reforma, que precisa ser feita
Luísa, junto com o bacharelado, não pode ser diferente, não pode ser separado, tem que vir junto. Nós temos que ver o que o licenciado, depois de 4 anos ou 5 anos aqui, quais são as aptidões que ele tem que ter. Bom, tem uma que eu tenho certeza que ele tem que ter, ele tem que saber física, porque se ele não souber física, não adianta Piaget, não adianta nada para fazer com que ele explique aquilo, não tem como. Ele tem que saber física. Então, esse ponto é um ponto que tem que ser responsabilidade do Instituto como um todo. Então, eu gostaria de participar disso. Eu não faço parte do grupo de pesquisa e ensino de física. Eu acho que o Beto também gostaria. Tem outras pessoas que gostariam, algumas até fazem. Tá? Então, eu acho que é fundamental a gente separar as coisas. Uma coisa é um grupo de pesquisa que tem que ter o seu tamanho adequado à sua competência, ao espaço institucional, etc, etc, etc. Mas ligar a licenciatura a ter mais pessoas pesquisando naquela área, eu não consigo ver essa ligação direta, não. Eu acho que, para mim, são coisas separadas. São avaliações que têm que ser feitas independentemente. O grupo de ensino, de pesquisa e ensino, tem que ser avaliado com os mesmos critérios de qualidade que o meu grupo é avaliado. Não pode ser diferente. E não é porque eu dou aula no bacharelado que eu vou querer que o meu grupo tenha pessoas a mais para dar aula no bacharelado. Então, é importante separar isso. Eu estou absolutamente convicto que essa é a forma correta de enxergar. Bom, acho que tem um ponto que você levantaram, que existe um retorno na primeira resposta minha, que aí foi colocado a baixa procura no vestibular. Alguns aspectos o Toninho colocou, mas existe um aspecto que esse é o aspecto verdadeiro. O aspecto verdadeiro chama-se mercado. Certo? O problema se não existe o mercado, os jovens hoje, eles não procuram aquela profissão. Isso na sua grande maioria. Pega um exemplo simples no Brasil, ou qualquer país do mundo, mas aqui no Brasil, engenharia, né? Na década de 70 era civil, mais procurado. Agora o civil está voltando, né? Mas já deu uma volta. Depois veio elétrica, depois veio eletrônica, etc., dependendo do como é que era o reflexo do mercado. Então, o físico, como ele não tem esse mercado, estou falando agora do setor produtivo, de um modo geral, então existe essa baixa procura. Isso não é um fenômeno nacional, né? Então, mesmo nos países que têm muita informação, existe por sinal, um dos grandes desafios na Alemanha, por exemplo, é a parte que foi colocada aqui da própria divulgação da física e mostrar a sua importância, isso que o Fuad e o Kia eles fazem aqui, né? E outros professores, né? Isso é uma atividade que acontece em todos os institutos. Mas eu queria voltar um pouco, porque o Toninho citou um número que é verdadeiro, que é o número que nós temos da ordem de 100 e poucos físicos no mercado. Agora, existem alguns aspectos, é por isso que quando eu falei no começo, que a gente tem que olhar um pouquinho lá para frente. Tá? Então, hoje, por exemplo, o governo federal, ele tem, só o MCT, são 27 institutos de pesquisa. E esses 27 institutos de pesquisa comportam a contratação de físicos. E esses 27 institutos de pesquisa estão em áreas prioritárias do governo. Então vão existir vagas nesses institutos de pesquisa. São institutos de pesquisa, como existe em toda a outra parte do mundo. Sei que você não vai dar aula, né? Alguns têm pós-graduação, não. Então esse é um foco. O segundo, que não existe forma, é aí que a gente precisa voltar, e aí que eu acho que o diretor é importante, numa discussão externa, que eu acho fundamental, e nós estamos perdendo essa discussão, certo? Essa discussão que eu falo em nível estadual, nível federal, que nós temos que chegar lá, quando estamos falando de inovação, o número de 100, 100 e pouco é ridículo, né? Mas a economia, ela está baseada, nós não vamos ficar a vida inteira exportando soja, o petróleo e a carne, né? Nós não podemos, nós estamos com um déficit que você pega na área de farmacêutica, por exemplo,
de 13 bilhões. Você pega na área da eletrônica, são 20 bilhões de dólares, né? São coisas grandes. Então, as empresas hoje, existe um recrutamento, se vocês olharem, o número de empresas estrangeiras que estão vindo aqui, elas vêm com isenção. Para você ter, essas empresas têm que ter hoje no Brasil P&D, ou seja, elas têm que montar seus laboratórios ou interagir com o sistema, que é o caso da universidade. Existem leis para isso, tá? Chama Lei do Bem, Lei da Inovação, etc. Então, eu estou um pouco otimista com relação à área de física, como eu estou com a área de química, como eu estou com a área de biologia. Então, eu vejo um pouco assim. Então, há baixa procura hoje, mas a gente tem que incentivar, como foi colocado aqui. Então, esse é um mundo que a gente tem que olhar o amanhã, né? Então, eu pelo menos torcer para o Brasil aqui, né? Você está falando, né? Vamos dar um passo à frente, então vamos realmente dar um passo à frente, mas não está na beira do abismo, né? Então, eu acho que isso. Agora, quando você fala, esqueci o nome, Sandra, né? Da reforma curricular, então eu acho que são 3 aspectos. Quando a gente comentou aqui rapidamente a respeito da emenda, eu acho que elas têm que ser enxutas, tá? Porque a evolução, o número de papers que sai por minuto no mundo é muito grande. Aí o professor vem, aí cria um curso aqui, nanotecnologia, não sei de que jeito, etc, etc. Se você tiver, você tem que ter as emendas e os professores têm competência para fazê-la, que é você colocar aquilo que é fundamental. Você não pode fazer aquela... O resto você faz em casa, né? Eu aprendi muita coisa, você vai no livro, vai na biblioteca, busca e tal. Mas se você tiver aquela formação fundamental, né? Conhecer bem as 3 leis de Newton, os 4 de Maxwell, conhecer a equação de Schrödinger, né? O princípio da incerteza, as leis da termodinâmica. Se souber tudo bem, isso não é pouco, mas se souber tudo bem, aí você tem, isso é fundamental. Por exemplo, na área de clima. Hoje, né, estamos falando de sustentabilidade, clima, etc. A física está aí. Então, essa parte que eu pensei na parte da emenda, né? A outra, foi também tocada aqui, que é a tecnologia de ensino, né? Hoje nós temos aqui o microfone, tem todo um processo, tem toda uma discussão da utilização da tecnologia. Eu não sou nenhuma pessoa muito com uma competência para discutir isso, mas eu tenho colegas, por exemplo, que foram para o exterior só estudar a parte de tecnologia de ensino, né? Usar a mídia como uma ferramenta que a gente tem que colocar isso daí, não tem outra forma. E outra, professor. Então, quando eu falei no começo a respeito de contratação, não é quando tem um concurso aqui, ficar olhando o número de papers de professor. O número de papers a gente olha, a gente tem que olhar não só o número de papers, os trabalhos que foram feitos, e tem que ter as aulas, tem que ser muito bem olhar como é que esse professor dá uma aula, né? Então essa também é uma parte que está tudo aquilo que eu falei no inicial. Então eu vejo dessa forma, só para responder então o que nós falamos da reforma curricular e da baixa procura, né? Aí foi falado de incentivar curso de licenciatura e pesquisa no ensino, né? Aí eu acho que o Instituto, nesse ponto, aí eu discordo do meu colega, e eu acho que ele está caminhando numa direção certa e precisa ser trabalhado. Quando eu falo, por exemplo, na parte de pesquisa, ela é uma pesquisa multidisciplinar. Quando você fala interdisciplinar, multidisciplinar, ela foge um pouquinho das nossas mãos. Mas a pós-graduação interunidades é uma coisa que tem que ser trabalhada, certo? Aí, quando você coloca a faculdade de educação, você coloca a química, a biologia, etc. junto, né, tem que discutir. Agora, a pesquisa é uma pesquisa que tem que ser feita entre vários elementos, separado do próprio curso, né? Obviamente que eu quero participar também de uma discussão da própria pesquisa em ensino, mas eu não posso negar que existe uma competência na área pedagógica. Eu não posso achar que todos os pedagogos não têm competência. Foi até citado alguns aqui, né, o Piaget, etc. Né? Mas a gente tem que trabalhar e acreditar que existe competência também nesses pontos. Então, eu vejo que quando a gente fala do curso de licenciatura, a importância é trabalhar também. O diretor, nesse ponto, eu acho que é uma figura importante, né? De procurar, acompanhar, saber o que está acontecendo.
né? E é uma pós-graduação, você pode me corrigir que estava um pouco fora, mas é uma pós-graduação que está crescendo bastante aqui no Instituto, né? Então, acho que a gente tem que olhar com calma e tem que interagir e colocar em aberto. Não pode ser criado também aqui dentro um castelinho de onde ser. Eu acho que era isso que eu já acho que acabei respondendo lá a respeito do mercado, mas o caso de enxugar, que eu falei das inventas, é exatamente isso. Nós temos, eu, na minha opinião, também aqui ninguém é Deus ainda, eu acho que nós temos um número excessivo de disciplinas nesse instituto. Vocês tinham que ter liberdades, de buscar, além das disciplinas fundamentais, disciplinas em outros institutos. Eu não sei quantos daqui vocês fazem cursos de química, cursos de biologia. É impossível hoje, né, um físico não saber a biologia básica, né? Isso não tem uma noção de genética, né? Não tem uma noção de teoria de evolução. E isso não é o instituto que vai atrás de vocês. Vocês têm que ter o tempo de se matricular. Agora, por trás de tudo isso, existe uma estrutura na universidade. Esse é o amarro que não tem jeito de tirar a própria burocracia da universidade. Dar a vocês essa flexibilidade. Mas isso eu acho que o diretor pode trabalhar, né? O Toninho, por exemplo, tem uma interação com a área de biologia, etc. Agora, vocês, como alunos, têm que também buscar essa formação. Eu acho que isso é importante se a gente quiser pensar um pouco no futuro. Mas eu acho que, só para complementar, o caso da regulamentação de físico foi na minha gestão, ela sempre foi muito discutida na área de física, o fato de regulamentar a profissão. Os físicos sempre foram contra a regulamentação da profissão, e a razão que eles eram contra é que você acaba engessando a atividade do físico, né? Quando eu assumi a presidência da SBF, tinha um movimento muito grande, até dos alunos, particularmente na região do Rio de Janeiro, que era favorável à regulamentação da profissão. A gente e o pessoal da área de física médica trabalhamos, foi feita uma proposta, foi enviado ao Congresso. Quando chegou no Congresso, um senador, na verdade, via nosso site, pegou essa proposta, que foi o Crivella, né? E na Câmara dos Deputados foi a deputada Elisa Erundina. Só que quando isso passa de um mandato para outro, zera tudo. Então nós estamos lá patinando. Chega um finzinho lá para discutir e acaba. Isso que o Toninho levantou é verdade, mas a nossa, se você olhar bem a nossa proposta de regulamentação, ela é muito aberta. O problema da regulamentação é o Conselho. O Conselho que é criado no Ministério do Trabalho, que ele acaba amarrando tudo isso aí. Eu tive a oportunidade de conversar mês passado até com o senador Crivella, e ele me disse que existe uma reação muito grande da área de geofísica, e ele me citou uma outra área, que eu não me lembro qual que é, contra a regulamentação da profissão de físico. Obviamente, por trás de tudo isso está o CREA, certo? Na verdade, é um conselho muito forte, né? E é muito fácil de você ficar enrolando, para outra gestão, isso volta, etc. Mas por que a regulamentação da profissão de físico? A regulamentação é para dar as condições de trabalho, que são várias, né? Você vai ter um salário bem determinado, segundo isso, e vai ter alguém para defender, que é exatamente o conselho da profissão. Obrigado. Bom,